Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Águas têm se tornado em sangue cada vez com mais frequência agora nos últimos anos que nós estamos vivendo e principalmente agora no ano de 2020. Seria tudo isso mera coincidência? Dessa última vez foi aqui no Brasil, algo que realmente assustou e chamou a atenção de muitas pessoas. Será que seria um fenômeno natural que facilmente a ciência poderia explicar aí o que aconteceu para todos nós? Ou então seriam avisos do próprio Criador? Uma praga bíblica, por exemplo, com o que aconteceu ali no povo de Israel quando estava cativo no Egito, como mostra ali o livro de Êxodo, escrito por Moisés. Ou sinais do próprio Apocalipse, sinais do fim dos tempos, como demonstra o próprio livro das Revelações, que mostra que saíram do templo do Criador 7 anjos com 7 taças, e 2 dessas taças continham ali, é claro, a ira do próprio Criador, o qual transformou água em sangue no fim dos tempos, no fim de tudo. Será que todas essas coisas que estamos vendo aí diante de nossos olhos têm relações com as próprias Escrituras? Bom, essa é a minha pergunta primeira aí para você logo no início do vídeo. Eu espero que você responda ela aí nos comentários. Mas caso queira saber um pouco mais, vamos assistir esse vídeo aqui até o final com muita atenção. Peço que você inscreva-se aqui nesse canal se você for novo, ative o sininho, ative as suas notificações, pois os temas que eu venho trazendo para vocês aqui são realmente de muita relevância, muita importância e sempre tentando pelo menos fazer com que você abra cada vez mais a sua mente. Agora, no ano de 2020, nós tivemos aí na Paraíba esse caso que vocês estão vendo na matéria aí do lado. Água se tornando em sangue no mar de Cabo Branco. Será que teria relação, como eles estão mostrando aí, com a dissolução de rochas, né, da forma que os próprios cientistas tentaram explicar isso de alguma forma à população? Vamos a João Pessoa rapidamente. A Juliana Teixeira está ao vivo com a gente nessa praia paradisíaca, linda, mas que infelizmente me disseram que há algo muito ruim acontecendo por aí, né, Juliana? Uma mancha vermelha inusitada que apareceu por aí, uma mancha avermelhada. Normalmente, quando eu ouço esse tipo de informação, eu relaciono a uma alga muito comum e tóxica que atinge o litoral de várias partes do Brasil de vez em quando. Realmente não é alga, essa situação foi afastada. Segundo a Superintendência de Meio Ambiente aqui do estado da Paraíba, essa mancha foi ocasionada pela dissolução de rochas sedimentares. Agora, em fevereiro do ano de 2020, antes de todo esse rebuliço mundial praticamente que nós estamos vivendo, ou durante o início dele, né, na Ásia, nós tivemos aí um fenômeno que também chamou muita atenção e espantou muita gente. Como vocês podem estar vendo ali, o litoral da cidade de Aktau, nas margens do Mar Cáspio, no Cazaquistão, ganhou a cor escarlate em meio a uma camada de neve e deixou as redes sociais levantando suspeitas entre os internautas. Enquanto eles dizem aí, né, o fenômeno pode ser explicado facilmente pela ciência. Eles dizem aí que no caso da Ásia foram algas marinhas, algas que acabaram transformando as águas nessa cor. Recentemente, no final do ano de 2018, há pouco tempo atrás, se observarmos assim, nós tivemos um caso também aqui no Brasil, que aconteceu no Ceará, e olha como o G1 da Rede Globo notificou isso aí para todos nós. Um sinal de Deus ou coisa da ciência? Ele mesmo coloca aí essa dualidade para que as pessoas possam decidir, e é claro, sempre vão ter aí, de uma forma ou de outra, uma tendência a esquecer-se do Criador e puxar sempre para um fenômeno natural, algo que a ciência consegue facilmente resolver. Até o ato de criação da humanidade, descrito ali no livro de Gênesis, eles chamam isso, né, de Big Bang, sempre trazendo algo científico para camuflar a existência do verdadeiro Criador. Se todos nós podemos ter vida, temos o sopro da vida, podemos ter um espírito e viver como nós estamos vivendo, por que não poderia existir um Criador? Essa é a minha pergunta para muitos dos ateus e muitos deles ficam pensativos diante de tudo isso. E é claro, sempre vem com uma história ou outra. Eu pelo menos creio, não estou aqui para desmerecer a ideia principal de ninguém, mas pelo menos estou passando a minha ideia para as pessoas. Eu sei que a maioria das pessoas aqui no canal também crê. E aí, na matéria do G1, eles colocaram assim: teve gente que ficou assustada, ninguém sabe que fenômeno é esse. Tem gente que acha que é sobrenatural, tem gente que fala que é um sinal de Deus, um sinal do Criador, e tem gente que fala que a ciência explica. Pode ser uma alga, uma bactéria, ninguém sabe ao certo, diz Araújo,
cara que está investigando aí e fazendo a matéria. Algo curioso de nós observarmos, olhando todas essas coisas, são as próprias escrituras. No livro de Êxodo, no capítulo 7, a gente pode ver assim, mais ou menos a partir do versículo 17. Assim diz o Criador, nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com essa vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio Nilo e a tornar-se-ão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal e fará com que os egípcios tenham nojo de beber as águas deste rio. O livro de Êxodo nos mostra ali um momento em que o próprio povo de Israel, ou seja, um povo que havia sido basicamente escolhido pelo próprio Criador, estava preso, cativo, como escravo ao povo egípcio, ao Egito. E ali Moisés tentava, como vocês sabem dessa história, tirar esse povo de lá. E assim, o próprio faraó, se negando diversas vezes, acabou trazendo a esse povo várias e várias pragas. Eu vejo o mundo atual, no mundo de hoje, no qual vivemos a grande apostasia, com um sistema político, um sistema religioso, um sistema financeiro, e que tem muitos outros braços aprisionando e escravizando todas as pessoas da humanidade. E muitas dessas pessoas, ainda até hoje, têm sede de verdade, buscam as verdadeiras palavras do Criador, buscam, de uma forma ou de outra, por meio de tanto engano que nós vivemos, o que realmente ensinou o nosso Messias, o que realmente ensina o nosso Pai. E eu vejo, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, um sistema que tenta aí ser maior que o próprio Deus, ser maior que o próprio Criador, escravizando todas essas pessoas. E eu vejo realmente muito essas coisas como sinais verdadeiros do Criador. Se olharmos lá para o livro de Apocalipse, como vocês estão vendo aí no capítulo 16, a partir do versículo 1, nós vemos que tudo isso começa a fazer muito sentido com esses tempos que nós estamos vivendo, e é por isso que vemos cada vez mais essas coisas se agravando, cada vez mais esses sinais se aumentando agora, principalmente nesses últimos anos que nós estamos vivendo, e eu tenho certeza que isso aumentará cada vez mais nos próximos anos. Como vemos aí, nuvens de gafanhotos, tempestades de areia, entre muitas outras coisas, muitos desses fenômenos, da mesma forma que o próprio Cristo nos ensinou, nos alertou que iria acontecer ali no livro de Mateus, no capítulo 24. E aí no capítulo 16 do livro de Apocalipse a gente vê que 7 anjos, como está dizendo aí, saíram do templo do Criador, e ouviu-se uma grande voz que dizia a esses 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira do Criador. E foi o primeiro, derramou sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham um sinal da própria besta e adoravam a sua imagem. Então nós vemos ali que quando isso tudo acontece no livro de Apocalipse, já está no mundo formado todo o cenário da marca da besta, do próprio anticristo, do próprio antimessias, inclusive da própria adoração à imagem dessa besta. Então ainda não chegou nesse ponto hoje, isso que nós estamos vivendo, ainda não chegamos nesse ponto, mas que está muito próximo diante de todo esse cenário que eles estão mostrando, está, acredita, aqueles que pelo menos têm fé. E aqueles que não acreditam, nós temos simplesmente que respeitar, mas vale a pena estudar essas coisas para lermos. E aí o capítulo continua assim: E o segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. O terceiro anjo saiu também e derramou sua taça sobre os rios e as fontes de água, e tornaram-se sangue. E ouviu o anjo das águas, dizia: Justo és tu, ó Criador, que eras e que há de ser, porque julgaste todas essas coisas, visto como eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, visto como eles derramaram o sangue dos justos, dos irmãos, daqueles que lutaram verdadeiramente pelas palavras de Cristo, dos próprios profetas que anunciaram tanto e acabaram sendo perseguidos pelos próprios líderes do sistema religioso que vem desde a época de Nimrod. Ele acabou vendo tudo isso até os dias de hoje e julgando. Também lhe destes esse sangue de beber, porque disso são merecedores. O templo que mostra ali em cima não é nenhum desses templos físicos, nenhum desses templos religiosos que temos atualmente, e sim do verdadeiro templo do Criador, a segunda casa, aquela espiritual, qual Cristo nos prometeu que viveremos após esta vida física aqui na Terra. Então vemos que esses sinais, pequenos sinais no Brasil, na Paraíba, no Ceará, na Ásia, em várias partes do mundo, na minha opinião, são pequenos sinais de como todas essas coisas estão caminhando para o fim dos tempos, e que faz com que muitas pessoas
comecem a abrir os olhos observando o que está acontecendo, pois quando chegar o momento de Apocalipse 16, que os anjos saírem para derramar as taças da ira do Criador no mundo todo, enfim, não haverá mais tempo, como nós vimos aí no início do capítulo 16. Eu acho isso muito fantástico, por isso eu gravo esses vídeos. Eu peço a opinião de vocês a respeito disso. O que vocês acham em cima de todas essas coisas que nós estamos vendo, vivendo e fazendo também uma comparação com as próprias escrituras, tanto lá no início, no livro de Êxodo, quanto no final, no livro de Apocalipse. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso, é muito importante para que juntos possamos expandir aí a nossa mente, possamos expandir o nosso conhecimento. Eu sempre vejo que os comentários de vocês realmente são muito bons, muito válidos para que a gente possa crescer cada vez mais juntos. Peço que você me ajude aí no compartilhamento dessa mensagem, passe ela para frente, deixe aí também nos comentários temas dos próximos vídeos futuros, os quais vocês querem que eu comente, pois agora nós estaremos aí com força total, pegando firme, observando tanto a parte das escrituras quanto a geopolítica mundial, que aparentemente se fecham agora em um único caminho. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Se for novo, não esqueça de se inscrever e ative o sininho, ative as notificações para que sempre que eu postar um vídeo você receba uma mensagem aí e venha correndo assistir antes que eles tirem aí os vídeos do ar e essas informações aí acabem sendo perdidas. Valeu e até a próxima!